Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados dois cubos de volumes V1 e V2, cujas medidas das arestas são x e x sobre 3, respectivamente, então, V1 é o triplo de V2, V1 é 9 vezes o V2, V2 é igual a V1 dividido por 27, V2 é igual ao triplo de V1, ou V1 é igual a V2 dividido por 9. Vou estabelecer aqui a resolução dessa questão em dois formatos. Primeiro, num formato mais algébrico, mais típico, e aí depois uma outra resolução alternativa. Então, vou pensar primeiro na seguinte maneira. Eu tenho aqui dois cubos que eu vou chamar de cubo 1. Vou usar aqui a cor azul, o cubo 1. Esse cubo 1 tem aresta igual a x. É o que ele diz aqui, né? Dois cubos de volumes V1 e V2, cujas medidas das arestas são x e x sobre 3, respectivamente. Então, o cubo 1 tem aresta x e tem volume igual a V1. E eu tenho um cubo 2, vou usar aqui uma outra cor. Eu tenho um cubo 2, cuja aresta é igual a x sobre 3. E o volume é igual a V2. Bom, agora eu vou aplicar aqui a expressão que define o volume de um cubo. Volume de cubo, volume do cubo, é igual à medida da aresta elevado ao cubo. Então, como a aresta aqui é x, então dá para dizer que o volume desse cubo 1, ou seja, V1, é igual a x ao cubo. Da mesma forma, o volume do cubo 2, V2, também é a aresta do cubo elevado ao cubo. E a aresta é x sobre 3. X sobre 3 elevado ao cubo. V2 igual x elevado ao cubo dá o próprio, né? X ao cubo. E 3 elevado ao cubo, 27. Bom, e aí eu vou estabelecer aí a relação entre V1 e V2. Observa que V1 é igual a x ao cubo. Então, no lugar desse x ao cubo aqui, ó, eu posso substituir por V1. E aí eu vou ficar com a expressão que V2 é igual a V1 divididos por 27. Aí eu já procuro ver se eu tenho essa alternativa. Se eu já tenho, eu marco. Se não, eu também posso reescrever isso isolando o V1. Né? Eu estou calculando o V2 em função do V1, mas eu posso também calcular o V1 em função do V2, jogando esse 27 para lá na falsa passagem, multiplicando. Então, eu posso dizer que 27 vezes o V2 é igual ao V1, ou ainda melhor escrito, V1 igual 27 V2. Então, uma das duas aqui eu vou encontrar nas alternativas, ou essa com V2 igual, ou essa com V1 igual. Daí eu vou olhar V2, V1 sobre 27, V2, V1, ó, já tenho aqui na letra C. V2 é V1 sobre 27, letra C. Quando eu tenho V1 isolado, é 27 vezes V2. V1 aqui 3 vezes V2, V1 9 vezes V2, e aqui V1 igual a V2 sobre 9. Não, né? Então, realmente, ficamos com a alternativa C. Então, esse é um formato bem simples, né? A aplicação aí praticamente da fórmula. E a substituição aqui que é interessante, né? Que se enxerga aqui, que esse x ao cubo é o V1, e aí eu faço ele entrar no lugar desse x ao cubo. Mas eu ainda vou fazer um outro procedimento de resolução numa outra lâmina. Deixa eu abrir aqui. Ó, mesma questão. Eu vou colocar que eu tenho um cubo de número 1, que tem um volume V1
E eu tenho um cubo, que eu vou chamar de cubo 2, que apresenta um volume V2. Bom, algebricamente, as arestas são respectivamente iguais a x e x ao cubo. Aliás, x e x sobre 3, 1/3 de x. Então, observa-se que a aresta do segundo cubo, do cubo 2, é 1/3 da primeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estipular aqui, ó, que a aresta desse cubo tem uma medida chutada, uma medida atribuída. Claro que eu vou atribuir um valor para este cubo número 1, que tem a aresta x, um valor que seja divisível por 3, facilita, né? Porque depois, quando eu for fazer a aresta do cubo 2, vai dar um valor exato. Então, por exemplo, acho que bem tranquilo, eu podia colocar o 3 aqui, né? Vai ficar bem bom, porque aqui depois a aresta desse 2 aqui vai ficar 1, mas aí vai ficar muito simples demais. Então, eu vou, para não ficar tão simples, eu vou colocar a aresta 6 centímetros, 6 metros, enfim. E no outro, eu vou colocar a aresta 1/3, né? Então, 1/3 de 6, que é 2. E agora eu vou calcular o volume. O volume aqui, que é o V1, aresta ao cubo, 6 elevado ao cubo. Agora é uma situação numérica. Na outra resolução, nós ficamos com x ao cubo, não havia o que fazer. Mas aqui, 6 ao cubo eu resolvo. E aí o volume 1, 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então, aqui deu 216 centímetros cúbicos, metros cúbicos, enfim. Volume 1 deu 216. O volume 2 também aresta ao cubo, a aresta é 2, é 1/3, 2 ao cubo. E aí o volume 2 é igual a 2 ao cubo, 8. E aí agora eu vou verificar qual é a relação que existe entre esse volume com este. Como 216 é maior, eu vou fazer V1 divididos por V2. E isso vai resultar 216 para 8. Como se fosse uma proporção. É uma proporção. E aí eu tenho V1 para V2 igual a 216, eu divido por 8. Vou fazer isso aqui no rascunho. Ó. 216 divido por 8, 21. Dá 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Me sobra aqui 5. 5. Baixa o 6, 56. Exatinho. 56 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Zerou. Então, aqui 216 por 8 dá 27. Aí eu posso jogar esse V2 para lá vezes, né? Eu tenho que V1 é igual a 27 V2. Ou, se eu isolar o V2, lembra? Deixo aqui V1, vem 27 dividindo. V1 divide por 27 é igual a V2. A mesma coisa que eu havia feito lá algebricamente. V1 igual, V2 igual. V1 igual a 27 V2 eu não tenho, mas eu tenho que V2 é igual a V1 dividido por 27. Confirma-se a alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução, na realidade essas duas resoluções, contribuam no teu estudo. É muito importante, né, que nós tenhamos, durante o nosso estudo, essas possibilidades, esses caminhos resolutivos. Porque em alguma questão pode ser que seja mais simples fazer ela algebricamente com os valores, com letras, outras vezes é mais fácil fazer com valores numéricos. E também para aquela situação onde tu não consegue vislumbrar uma resolução algébrica com fórmula, com letras, mas consegue fazer uma atribuição de valor e, através dessa atribuição de valor, marcar a alternativa correta.
E quase sempre que eu faço uma resolução em algum tipo de exercício que seja atribuído um valor, como aqui eu atribuí, eu inventei, né, essa aresta aqui igual a 6, e daí por conjectura, por situação do problema, essa ficou 2. E aí vem a pergunta, mas eu posso colocar no lugar dessa aresta 1 aqui qualquer valor? Pode colocar qualquer valor. Quando é que eu sei que eu posso fazer isso? Quando no enunciado tem letras, por exemplo aqui, ó, V1 e V2. Então, nota que eu não tenho um valor para eles, até porque as arestas são algébricas. E nas alternativas são as mesmas letras. Então, sempre que no enunciado tem uma letra ou mais, e nas alternativas elas estão organizadas, elas estão organizadas com as mesmas letras, com a mesma letra ou as mesmas letras, tu pode fazer esse tipo de procedimento. Tu pode, então, atribuir um valor para a letra, resolve com esse valor, e aí depois nas alternativas tu vai substituir para verificar qual delas que bate com aquilo que tu fizeste, certo? Muitas vezes no enunciado tem o enunciado algébrico, o enunciado é com letras, e as alternativas são numéricas. Às vezes acontece isso. E da mesma forma, na maioria das vezes, eu também posso atribuir valor para as letras, resolvo, e aí o valor obtido será o valor numérico que está na alternativa. Ok? Então era isso, eu espero que essas duas resoluções então, te ajudem no teu estudo, dentro da tua revisão. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.